escolhido dos milhares para mim. Levou-me as dores todas, as mágoas nem peguei. Minha fortaleza é na tentação. Deixei com ele tudo, os ídolos peguei. Ele me conserva o santo coração. Quando me abandone, esse que é o tentador, Jesus me guarda até a vida ao fim. Nos vales terroreiro, as pernas da manhã, escolhido dos milhares para mim. Consola agora, amado, meu protetor do mal, só nesse poder minha alma se. Nos vales terroreiro, as pernas da manhã, escolhido dos milhares para mim. Não desampara nunca, nem me abandonará. Ser fiel, obediente eu viver. O muro é de fogo, quem me protegerá? É que venha a mim o tempo de morrer. Ao céu então voando, sua glória ouvirei, onde a dor e a morte nunca vem. Os mares terroreiro, as pernas da manhã, escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, só nesse poder minha alma se. Os mares terroreiro, as pernas da manhã, escolhido dos milhares para mim. Glória a Jesus. Vamos à leitura, irmão, da nossa lição de hoje, irmãos. Quantas revistas tem aqui? Levanta ela, deixa eu ver, irmãos. Vamos à leitura da nossa lição de hoje. Pastor Deloí depois estará nos trazendo uma palavra dentro da lição de hoje. E daqui a pouco entraremos na parte da Santa Ceia do Senhor. Amado, algumas igrejas, por ser dia das mães, cancelaram o trabalho pela manhã. Não tem culto pela manhã. E não estou entendendo o que está acontecendo no nosso meio. Amados, os nossos líderes, precisamos orar pela nossa liderança. Tá? Dia das Mães é um dia normal. Não vem fazer gracinha perto de mim aqui, eu sou pai há alguns anos já. Não vem fazer gracinha com a mamãe perto de mim aqui, não. Filho que vê ganha uma vez por ano. E depois no dia das mães fazer gracinha perto de mim, não faz não. Ah, não. Princípio de honra tem que ser todo dia. Tá? Quando a Bíblia manda honrar pai e mãe, ela está mandando honrar é todo dia. Não é só no dia das mães, não. Aí dia da mãe fica aquela palhaçada. Ah, tu fez, coloca foto, faz isso, faz aquilo, conversa fiada, irmão. Eu sou pastor e lido com o povo, eu vejo o que acontece aí, o que filho faz com mãe, mal criado, mal criada, conversa com os ombros, dá nada para a mãe, se bobear quer tomar a terra, quer tomar a casa, quer tomar o carro, quer tomar tudo. Aí no dia das mães fazer gracinha. Até mata. Não gosto desse dia não, irmão. Eu, pastor Roberto, não gosto desse dia não, tá bem, irmão? Isso é coisa minha. Eu não gosto desse dia. Não gosto desse dia, porque eu lido com o povo. E essas coisas revoltam a gente. Revoltam a gente. Tá bem? Eu tenho uma saudosa mãe que eu vou encontrar com ela no céu um dia. Aquela sim. Aquela sim. Ela me gerou na oração. Ela me gerou no jejum. Tá? É aquela mulher que entrava para o quarto e ficava lá 1 hora a sós com Jesus. Na hora que ela saía por lá de fora, a gente viu o rosto dela brilhando, porque tinha um encontro com Jesus no quarto. Glória a Deus. Eu me emociono quando eu lembro, irmão. Eu me emociono quando eu lembro. Tá? Exemplo de mulher de Deus dentro de casa. Exemplo de mulher de Deus dentro de casa.
Tá? Permita que o Senhor possa termos esses exemplos dentro de casa. Amém, amados? Para a glória do bendito e poderoso nome de Jesus Cristo. Mas, com tudo isso, vamos respeitar o título dos homens. Porque dia das mães é título do homem. Dia dos pais é título dos homens. Dia das crianças é título dos homens. Tá? Então, respeitando o título dos homens, eu parabenizo a todas as mulheres, né, em Cristo Jesus, o nosso Senhor, né, dentro dessa data estabelecida, não por Deus, mas pelo homem. Isso é coisa do homem, tá bem? É coisa do homem, é comércio. Tá? Glória a Jesus. Vamos lá, irmãos. Lição de número 6, 10 de maio de 2026. Tema: eu falo e você responde bem forte, com alegria, com intrepidez, tá? Que você está na casa de Deus. Discernimento espiritual, a sabedoria divina em tempos de engano. Discernimento espiritual, a sabedoria divina em tempos de engano. Muito bem, irmãos. A lição está baseada em 1 Timóteo capítulo 4, versículo número 1, versículo número 2, versículo número 4 e o versículo número 5. Texto áureo. E conheci que eis que não era Deus quem o enviara, mas esta profecia falou contra mim, porquanto Tobia, Sambalate subornaram. Neemias 6:12. Verdade aplicada. É preciso ser vigilante quanto às manifestações espirituais, que devem sempre estar respaldadas pela palavra de Deus. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. E Jesus respondendo disse-lhe: acautelai-vos que ninguém vos engane, todos. Porque muitos irão em meu nome dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Não enganarão a todos não, mas a muitos serão enganados. Principalmente o crente que não gosta de escola dominical. Isso é fácil, o testemunho de Jeová ir na casa dele e convencer que o céu é aqui na terra. Muito fácil. Crente que frequenta a escola dominical, com 2 palavras, o testemunho de Jeová convencer. Né? O adventista chega na casa dele e fala que tem que guardar o sábado. Toda semana ele não quer trabalhar para ninguém, porque aprendeu com o adventista, tá? A guardar o sábado. Entendeu? Tudo por falta da pessoa não procurar uma EBD, que é a Escola Bíblica Dominical. Jesus disse que muitos virão em nome dele e enganarão a muitos. Não é a todos, mas a muitos ele há de enganar. Tá? Que Deus tenha misericórdia de nós e que nós possamos ficar alerta, bem alerta, contra esses espíritos enganadores que estão por aí afora. Amém, amado? Pedido de oração. Ore por discernimento para reconhecer o engano e permanecer diante da verdade. Quantos nessa manhã tem motivo de oração? Levanta a mão e diz amém. Amém. Vamos orar, apresentar a Deus então todas essas situações mediante o mundo espiritual e para que tenhamos graça da parte de Deus mediante a sua graça e a sua força. Logo na sequência, o pastor Eloy estará nos trazendo uma palavra dentro da lição de hoje e nós seguimos com a Santa Ceia do Senhor daqui a alguns minutos nesta oportunidade. Vamos orar. O presbítero irmão Juarez, dirigente da pregação da Barra do Taquaraçu, estará nos elevando a Deus em oração. A paz do Senhor para a igreja. A paz, Senhor. Querido Deus, diante da tua poderosa presença, Pai, nesta manhã, aqui encontramos a noiva do Cordeiro. Pai, continua falando conosco de uma maneira maravilhosa, Pai. Eu oro por aqueles que necessitam de um socorro divino, aqueles que estão enfermos, em problema, impossibilitado de caminhar.
Pai, a boa mão do Senhor está estendida, e eu creio no milagre nesta manhã, que o Senhor vai de encontro a essa vida, Pai, fortificando, dando livramento, Pai, abençoando de uma maneira maravilhosa, porque o Senhor é o socorro bem presente na hora da angústia, o Senhor é os médicos que pode curar, que pode, Senhor, libertar e transformar. Por isso eu apresento a Ti, Senhor, os teus filhos, aqueles que estão aqui, aqueles que não podem, Senhor. Deus, visita, conforta o coração, dá ânimo, sabedoria, graça, para que possa continuar a caminhada, Senhor, rumo a Jerusalém celestial. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Pode sentar-nos. Em tuas mãos, Senhor, eu me coloco agora. Fala comigo nesta hora, em que meu coração anseia ouvir tua voz. Mais uma vez. Em tuas mãos, Senhor, eu me coloco agora. Melhor aí. Fala comigo nesta hora, em que meu coração anseia ouvir tua voz. Fala comigo. Salve, irmãos, da paz do Senhor. Estamos, irmãos, diante de mais uma lição, uma oportunidade a qual Deus tem nos dado nesta manhã, de aprendermos mais um pouquinho sobre a palavra de Deus, mas também estarmos participando do corpo e sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é um momento memorável para a Igreja de Cristo, relembrando ali o sacrifício que Cristo fez por cada um de nós. Amém? Irmãos, então, diante do tema que nós estaremos estudando hoje a respeito do discernimento espiritual, a sabedoria divina em tempos de engano. Quando nós tratamos a respeito de discernimento, nós vamos ver que é uma grande virtude, o discernimento, e ele é também um dom espiritual. A Bíblia nos mostra ali em 1 Coríntios, se não falo agora, capítulo 12, falando a respeito dos dons espirituais. E o discernimento, ele está inserido ali, que é o discernimento de espíritos. E, irmãos, nós vemos que desde o princípio, da Igreja de Cristo, ela teve que trabalhar contra engano. Lá no princípio nós vemos o povo de Deus, inclusive nós estamos estudando sobre Neemias, então nós vemos o povo de Deus lá no início já lutando ferozmente contra engano, porque é uma arma que foi usada no passado, é usada no presente e é uma arma, podemos dizer que é a arma que será mais usada nos finais dos tempos. Nós já estamos vendo e isso ainda vai intensificar muito mais, que é a questão do engano. E a Igreja de Cristo, ela precisa do discernimento espiritual para que não venha a ser enganada. Conforme o pastor até citou aqui, o próprio Jesus, ele disse que nos finais dos tempos, se não tomarmos cuidado, até os escolhidos seriam enganados. Então é porque o negócio não é brincadeira, irmãos, a coisa é séria. O engano é muito grande que acontecerá, está acontecendo e vai se intensificar ainda mais nesses últimos tempos. Mas aqui, irmãos, quando nós vemos acontecendo com Neemias, nós vemos sobre essa missão que Deus colocou no coração de Neemias, e Neemias enfrentou oposição de todos os lados, e em várias áreas. Não foi apenas
apenas na área do engano, mas nós vemos ali Neemias, ele enfrentando até mesmo uma ameaça de morte, né, para tentar concluir aquela missão a qual Deus havia colocado no coração de Neemias. E nós vemos então, irmãos, que levantou contra Neemias ali homens que tentaram usar influência, né, homens poderosos que tentaram usar a influência. Quando não conseguiu, tentou ir além, né, trazer até o próprio rei contra Neemias. A Bíblia também ela nos mostra ali eles tentando então trazer Neemias para estar dialogando, ou seja, vamos discutir projeto então aí do muro, né, para tentar ganhar tempo, parar a obra, enrolar. Então, irmãos, as estratégias de Satanás são muitas contra a igreja de Cristo, né? Através de ameaça, através de enrolação para fazer perder tempo, né? Porque muitos perdem tempo, né? Dando ouvido àquilo que o inimigo, né, está trazendo, né? Na realidade, ele não está chegando e te parando de cara, porque às vezes você vai olhar, vai assustar com a situação e não vai dar ouvido, né? Mas aí parte para o âmbito da enrolação, né? Começa a enrolar, não, vamos discutir, vamos ver aqui o que é melhor e tal, e com isso, muitas vezes vai se perdendo tempo, fica embaraçado, enrolado e deixa a obra de lado, deixa de ser feito, né? Não é feito no tempo que é necessário. Então nós vemos acontecendo com Neemias, e aqui, irmãos, algo muito pior que nós vemos que foi tentar usar o nome do próprio Deus para tentar fazer Neemias parar na obra, né? Que profecia, né? Até nos tempos atuais, irmãos, quando nós falamos a respeito de uma profecia, né? É uma mensagem que está sendo trazida no nome do Senhor. Então, irmãos, quem não teme muitas vezes diante de uma profecia? Só que muitas vezes a falta de temor do falso profeta é tão grande que ele não está temendo de falar no nome do Senhor para tentar enganar. E é o que aconteceu aqui com Neemias. Mas por isso, irmãos, a igreja de Cristo ela precisa estar alerta, ela precisa estar vigilante, né? E nós vemos duas frentes na área, né, do engano aqui, principalmente na área que quando se trata de falsa profecia. Nós vemos a profecia direta como um oráculo vindo, né, como se fosse de Deus, mas também, irmãos, tem engano no falso ensino, que também são falsos profetas e nós precisamos também tomar cuidado. Não é apenas uma mensagem direta, né, que muitas vezes vem uma mensagem direta que é falsa, não é de Deus, mas também pode ser um ensino, usar a própria palavra de Deus para tentar enganar, né? Não pega e muitas das vezes não chega, conforme eu disse para os irmãos, não chega batendo de frente totalmente, tentando quebrar tudo. Não, pelo contrário, começa na sutileza, com pequenas coisas, para tentar nos enganar. Ou seja, começa a distorcer um pontozinho ali na palavra, começa a distorcer outro pontozinho aqui, né? E com isso, às vezes, nós não ficamos alertas, não ficamos atentos. E o que acaba acontecendo, irmãos? Tem muitos sendo enganados nos tempos que nós estamos vivendo, né? Muitas pessoas têm sido levadas por profecias que não param em lugar nenhum. A pessoa de uma igreja na outra, são falsos ensinamentos, né? A Bíblia diz sobre os ventos de doutrinas que nós enfrentaríamos nos últimos tempos. Tem que tomar cuidado com isso, irmãos, né? São muitos, irmãos, que não param em lugar nenhum, não param em igreja nenhuma. Hoje está aqui, amanhã está no de lá, você procura ir lá amanhã, não, já mudou para outra. Por quê, irmãos? Não medita na palavra de Deus, né? Não procura, na realidade, está meditando, está procurando entender o que a palavra está nos ensinando, né? Pois a Bíblia nos ensina a respeito desse engano. Então, se meditasse realmente na palavra de Deus, as pessoas que vivem de um lado para o outro não têm firmeza, se meditasse na palavra de Deus, não estaria agindo dessa forma, pois a palavra é a nossa base para compreender quando essas coisas chegam até nós, né? Uma falsa profecia, um falso ensinamento, e isso, né, conforme nós vemos, não é de hoje, aconteceu lá atrás, no passado, acontece no presente e acontecerá ainda muito mais no futuro. A Bíblia nos traz aqui, né, como exemplo, né, o escritor aqui nos trouxe como exemplo de um profeta, irmãos. A coisa é tão séria, de um profeta que Deus deu uma mensagem para estar profetizando
né, sobre o altar de Jeroboão. Deus deu a ele uma mensagem muito específica, para ele estar indo à cidade tal, profetizar ali contra o altar, não estar comendo, não estar bebendo naquela cidade, pegar o caminho de volta e retornar. Foi o que Deus mandou ele fazer. Ouviu a voz de Deus, profeta, né? Apesar de ser novo, que a Bíblia mostra, né? Mas um homem já com experiência de ouvir a voz de Deus. O que ele faz? Ele vai até ali, profetiza contra o altar, né? Pega o seu jumentinho ali e vai retornar. Daí a pouco chega uma mensagem para ele: opa, tem uma profecia de Deus aqui, você pode voltar para a cidade, pode comer, pode beber, que está tudo certo. O que ele faz, irmãos? Ele não tinha ouvido Deus falar com ele, ele pega e retorna. Simplesmente não faz o que a Bíblia mostra, julgar a profecia, não busca muitas vezes um discernimento da parte de Deus, se é Deus mesmo que está falando, deixa eu pensar aqui, raciocinar. A Bíblia nos dá base para isso, ela nos dá base para nós raciocinarmos, para ver se é Deus realmente que está falando. E a própria Escritura, ela vai nos mostrar que se é Deus ou se não é. Se foi contra o que a palavra está nos ensinando, o que a Bíblia nos diz, que a maior profecia, irmãos, é essa aqui, ó, a palavra de Deus. Se foi contra o que a palavra está nos dando, o que a palavra nos ensina, irmãos, não é Deus que está falando. Não é Deus que está falando. E o que esse profeta faz? Ele retorna. A Bíblia diz que ele volta, né, come, se alimenta ali na casa do profeta velho. Quando ele vai embora, ele pega seu jumentinho e vai embora, o que acontece? No caminho, a Bíblia diz, né, em 1 Reis, capítulo 13, ele falando a respeito disso, no caminho um leão pega e mata esse profeta. O profeta velho, ele fica sabendo, pega lá o corpo, enterra e tal, e fala, ele foi desobediente à voz de Deus. O próprio que entregou uma profecia que não era de Deus, ainda foi confirmar que ele foi desobediente à voz de Deus. Então, irmãos, alguém que estava acostumado, né, a ouvir a voz do Senhor, sendo enganado. Então, a primeira coisa que nós precisamos compreender, chegou até nós, porque a profecia, ela é um dom do Espírito Santo de Deus, mas chegou até a nós alguma profecia, não sai, irmãos, de qualquer forma fazendo aquilo que foi falado ali, não sai de qualquer forma, porque, irmãos, tem muitos que estão fora da casa de Deus hoje, por causa de profecia, que não era da parte de Deus, e simplesmente ouviu a mensagem, não raciocinou, não pensou, não trouxe a luz das Escrituras, não examinou, e simplesmente saiu fazendo. E uma coisa, irmãos, muito comum de acontecer em profecia a respeito de casamento. Os irmãos já ouviram falar sobre isso? Né? Dá um nome específico, né, pastor? Fulano tem que casar com fulano, né? E rapaz, um tanto de profecia dessa forma, né? Fulano não vai casar com fulano. Aí casa, irmãos, não dá certo, mas Deus errou então na sua escolha? Irmãos, Deus não erra. Então, irmãos, isso é muito comum, nós temos que tomar cuidado. Nós encontramos esse tipo de base na palavra de Deus dizendo, eu que vou escolher fulano vai casar com fulano, o fulano é com fulano. Não tem isso, irmão, não tem essa base, não tem na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela nos ensina sobre o jugo desigual. A palavra de Deus, ela nos ensina a nós buscarmos orientação de Deus. O Espírito Santo, ele vai nos direcionar em todas as áreas da nossa vida. Mas nós não encontramos uma base na Bíblia de uma profecia direta que fulano tem que casar com fulano. Cuidado com isso, nós jovens e adolescentes. Cuidado com isso. Cuidado com o engano, porque existe muito por aí afora. Infelizmente, nos tempos que nós estamos vivendo. Mas aqui, irmãos, nós encontramos dessa forma, né, esse profeta que aconteceu isso com ele por não examinar a profecia que ele recebeu. Nós encontramos aqui em Elias, no tempo de Elias passando também, irmãos, por uma situação que é de confronto ali, diante de 850 profetas na época ali no Monte Carmelo, que os irmãos conhecem muito bem essa passagem. 850 profetas enganadores contra um profeta de Deus. Mas nós sabemos que a palavra de Deus, para aqueles que conhecem a palavra, ela sempre vai prevalecer. Então, não importa o número de profetas, não importa o número de profecias,
está afirmado que vai prevalecer é a palavra de Deus, a verdade. Glorificado seja o santo nome do Senhor, conforme nós vemos acontecendo aqui com Elias. Irmãos, nós encontramos também no Novo Testamento, a Bíblia falando também a respeito do engano, né? Nós encontramos aqui falsos profetas certa vez acontecendo com Paulo. Paulo, ele pregando a palavra de Deus, e a Bíblia diz, né, que ele chega ali em certa cidade e existia ali um homem por nome de Elimas, né, Bar Jesus, que traduzido é Elimas, e este homem estava com um procônsul, que era um homem temente ali, era um homem temente que procurava, né, estar aprendendo mais sobre a vontade de Deus, mas tinha um enganador coladinho ali no procônsul, né? Tinha alguém ali que levava a desviar do caminho do Senhor. Então, irmãos, a Bíblia diz que Paulo, quando ele chega pregando ali naquela cidade, de repente esse homem viu que ia ser espancado, né? Era um homem que entregava ali, né, algumas profecias, ele era mágico na realidade, né? Então ele falava, agia de magia. Magia é o que, irmãos? É coisa satânica, né? Irmãos, e isso é um cuidado que a igreja de Cristo precisa tomar, porque existem muitos enganadores dessa forma no meio do povo de Deus. Cuidado, que tem muitos milagres que muitos estão vendo, que acham que é milagre da parte de Deus e é magia acontecendo. Eu ouvi um testemunho, irmão, sobre uma irmã que ela era dirigente de um círculo de oração e uma mulher extremamente usada. Uma mulher extremamente usada, né, ali na igreja, e então todos viam ela como referência, como uma grande profetisa ali, né, orava, era curada. Teve um dia, irmãos, essa mulher adoeceu, começou a dar problema mental, e essa mulher foi ficando atormentada, atribulada, né, juntou os pastores, foi na casa dela, orou, e a situação não melhorava, só foi piorando. Aí o pastor, esse pastor que contou esse testemunho, ele estava comentando a respeito disso, que ele chegou na cidade para estar até pregando na festividade, e o pastor da igreja a qual essa irmã pertencia chamou para estar indo na casa dela, falou: uma irmã tão abençoada e tal, e está nessa situação, não sei o que aconteceu, vamos lá fazer uma oração por ela. Quando ele chegou lá, o pastor que foi pregar, quando ele chegou lá, o Senhor mostrou o que estava acontecendo. Aquela mulher, irmã, estava à frente de um círculo de oração, e ela tinha vontade de ser usada, via muitas vezes Deus usando um, usando o outro, mas às vezes não quer pagar preço, irmãos, que acha que isso, a salvação, ela é de graça, mas unção você tem que pagar preço. Precisa de oração, precisa de madrugada, perder sono, precisa de jejum, e não é jejum muitas vezes de 1 horinha, 2 horinhas não, irmãos. São pessoas que muitas vezes você quer ver Deus usando, são pessoas que muitas vezes tiram 2, 3 dias de jejum, e isso, irmão, muitas vezes passando sem nada, água, nem comida, nem nada, 2, 3 dias de jejum, são horas de oração, conforme o pastor falou aqui, ó, a mãe dele entrava para o quarto 1 hora e de joelho lá. Então você vê, irmãos, Deus agindo, né? Quando realmente há uma entrega da parte de Deus, mas da nossa parte a Deus, mas há um preço a pagar. E essa irmã, ela querendo ser usada, o que ela começou a fazer? Ela pegou e fez um pacto com Satanás para estar na casa de Deus, enganando e ser usada dentro da casa de Deus. A mulher usada em profecia, usada em pura revelação, e os irmãos sendo enganados. E ela já estava lá quase 10 anos dessa forma, para os irmãos terem noção da questão do engano. Então, ali, irmãos, né, aí o pastor chamou essa irmã, conversou com ela sobre essa situação, né, para ela se converter verdadeiramente a Deus, porque o fim dela não seria bom, né? O inimigo já estava começando a cobrar o preço dela. Então, irmãos, ela se converteu, né, ali e tal, mudou a situação, mas nós vemos o quanto o engano é grande. O quanto o engano é grande. E se nós não tomarmos cuidado, irmãos, nós somos enganados por esses tipos de coisas. E a Bíblia nos mostra, Apocalipse, que me falha a memória, no capítulo 14, se não me falha a memória, vai estar falando que nos finais dos tempos viriam espíritos enganadores que fariam sinais, prodígios.
nos finais dos tempos esses espíritos viriam para fazer sinais e prodígios. Então, irmãos, muitas vezes, e isso acontece muito, às vezes chega um movimento novo na cidade, né, pastor? Uma igrejinha nova na cidade, e a pouco milagre em cima de milagre, irmãos que estão arraigados aqui, né, estão na presença de Deus às vezes há anos, 20, 30 anos, começam a correr atrás de milagre, começam a correr atrás de profecia. Cuidado com isso, irmãos, que muitas coisas que estão acontecendo nos dias atuais não é Deus que está operando. Muitas coisas que estão acontecendo na nossa atualidade está sendo engano e está levando muitas pessoas, né? E daí aquelas pessoas não firmam em lugar nenhum. Daí a pouco está ali, o movimento esfria, daí a pouco ele parte para o outro lado, né? Deixa de estar arraigado na verdadeira palavra de Deus e são levados por engano para todos os lados. Então isso é algo que nós precisamos tomar cuidado, porque conforme aconteceu lá no tempo de Neemias, tentando enganar para parar a obra de Deus, que Deus tinha a realizar através de Neemias, continua acontecendo nos tempos atuais. E a igreja de Cristo precisa do discernimento da parte de Deus para não ser enganado. Amém? Então, irmãos, conforme aconteceu ali com Elimas, ele fazia o quê? Ele era mágico. Muitas vezes o que ele realizava, a obra que ele fazia, muitos achavam que era Deus que estava fazendo, mas na realidade não era. Ele trabalhava com magia e estava enganando não só o procônsul, como outros ali naquela cidade. E foi tentar confrontar a Paulo. Então, o que a Bíblia nos mostra que Paulo fez, irmãos? Com discernimento da parte de Deus, ele viu que aquilo não tinha nada de Deus naquilo ali. O que ele faz? Ele repreende ali, fala com ele que ele ia ficar cego por um tempo, por causa de tentar confrontar a obra de Deus. Então, irmãos, ali, né, houve conversão, Satanás foi desmascarado, né, e o nome de Deus foi glorificado. Por quê, irmãos? Por causa do discernimento da parte de Deus. Nós, como igreja de Cristo, precisamos buscar o discernimento da parte de Deus. Amém? Irmãos, e nós vemos, né, mais alguns exemplos aqui, a Bíblia mostrando também, né, falando a respeito no Apocalipse, da carta de Tiatira, falando a respeito de Jezabel, também que era uma mulher, ela não via muitas vezes trazendo uma profecia direta, lá uma vez ou outra poderia acontecer, mas ela tinha um ensino, o ensino dela era um ensino pervertido. Ela fazia o que, irmãos? Convertia a verdade de Deus em mentira. Pegava muitas vezes, e hoje nós temos que tomar cuidado, que existe, irmãos, muitas pregações dessa forma, que pega um versículo, muitas vezes isolado na palavra, e quer tirar uma ideia, uma doutrina daquilo para tentar ensinar para a igreja. Cuidado com isso. Quando alguém vier trazer alguma coisa dessa forma, leia o contexto, vê o que a palavra de Deus está trazendo, o que a palavra de Deus está mostrando. Porque, por exemplo, no livro de, se não me falha a memória, de Salmos 126, se não me falha a memória, o último versículo, a Bíblia vai estar dizendo assim, da seguinte maneira: feliz é aquele que pegar seus filhos e der com ele nas pedras. E aí? Você vai pegar seus filhos e bater com ele na pedra? Leia o contexto, irmãos. Leia lá o que a Bíblia está mostrando. A Bíblia está mostrando a respeito de quê, irmãos? Do sofrimento que aquele povo ia passar, o povo inimigo do povo de Deus, por causa de ter afligido o povo de Deus. Eles iam passar um sofrimento tão grande que era melhor eles próprios matar os filhos deles, para eles não verem o castigo que Deus ia trazer. É sobre isso que o texto está falando. Não está mandando ninguém matar os próprios filhos. Então, irmãos, nós precisamos tomar cuidado. E Jezabel, ela fazia o quê? Ela distorcia. Ela distorcia a palavra para levar o povo o quê? A prostituição, a idolatria. Isso acontecia lá no passado. Imagina nos nossos dias, que o Satanás sabe que os dias dele estão acabando. O tempo dele está findando. Então, irmãos, o engano é muito maior nos tempos como nós estamos vivendo. E a igreja, cada dia mais, precisa se achegar mais a Deus, precisa se encher mais de Deus. E os dons espirituais
espirituais estão à disposição da igreja de Cristo, inclusive o dom do discernimento. Mas quanto mais nós passamos o tempo, né, mais parece que a igreja vai se esfriando. Meus irmãos, é tempo de nós nos achegarmos mesmo e tomarmos posse do que Deus tem disposto diante de nós. São ferramentas para que nós venhamos lutar contra o mal. São ferramentas para que nós venhamos lutar contra o pecado, contra o engano, para que nós não venhamos ficar enganados. Deus dispôs tudo diante da sua igreja. São coisas que nós podemos tomar posse, os dons espirituais, nós podemos pedir ao Senhor que Ele nos concede, para que nós não sejamos enganados nesses últimos dias. A Bíblia diz, né, que se possível até escolhido ia ser enganado. Então precisa ou não precisa do dom do discernimento? Precisa ou não precisa de ter discernimento da parte de Deus? Precisa, irmãos, para que nós não venhamos perder até mesmo a nossa salvação. Então, irmãos, essa palavra, né, ela vem nos mostrando aqui o que Neemias enfrentou. Porque Neemias, o que aconteceu com ele? Levantou um falso profeta. A Bíblia mostra que levantou um falso profeta ali, chegou até Neemias e falou com ele: ó, vamos entrar para o templo ali, vamos lá para o meio do templo, vamos fechar as portas, porque eles vão te matar. Deus está mandando falar, vamos fazer isso. Se Neemias não tivesse o discernimento, o que Neemias tinha feito na hora da ameaça? Opa, vamos correr para dentro do templo, vamos entrar lá no templo. Então, só que, irmãos, olha só o engano que eles tentaram armar para cima de Neemias, a armadilha. O povo não podia estar dentro do templo no lugar santo. Neemias não era profeta. O povo ficava no átrio exterior. No lugar santo era apenas quem? Eram os sacerdotes. No Santo dos Santos era apenas o sumo sacerdote. E o que ele fez? Ele tentou levar Neemias para o lugar que o sacerdote ficava. Se Neemias entrasse ali, o que ia acontecer com Neemias? Eles iam apedrejar Neemias, eles iam matar Neemias. Então, irmãos, para quê? Para parar a obra do Senhor. Mas Neemias, o que ele faz, irmãos? Com discernimento. Neemias conhecia a palavra. E o que ele faz, então, irmãos? Ele viu que, opa, isso não é de Deus, né? Não é de Deus, então, irmãos, repreenda no nome de Jesus. Porque a igreja de Cristo tem autoridade, ela tem poder da parte de Deus, né, para estar repreendendo, né, toda seta, todo engano, todo embaraço. Né, a igreja tem autoridade da parte de Deus. A Bíblia diz que a porta do inferno não prevalece contra a igreja. Não adianta, né, o inferno levantar, Satanás se levantar, que a igreja tem autoridade da parte de Deus. Amém? Que Deus continue abençoando assim a vida dos irmãos. Não vai dar tempo de a gente ir mais à frente por causa das horas. E eu agradeço assim a minha oportunidade em nome de Jesus. Amém. Não adianta o inimigo jogar água. Não adianta o inimigo jogar água. Não adianta o inimigo jogar água. O fogo que Deus descer, o inimigo não apaga. Cadê as palmas? Cadê as palmas? O fogo que Deus descer, o inimigo não apaga. Não adianta. O fogo que Deus descer, o inimigo não apaga. Glória a Jesus. Deus abençoe o pastor Eloy com essa palavra dentro da missão. Eu gosto de professor assim, fala dentro da missão. Não vem pra cá com a revista aberta e falar de outra coisa. Não desce. Não desce. Tá? Deus abençoe. E é um assunto que nós estamos estudando. Tá? Discernimento espiritual. Está faltando em muita gente. Muitos obreiros. Igrejas. Ah, meu amado, você tem que saber o que você está comendo. Peixe é muito bom, mas a espinha você tem que jogar fora. Não machuca sua garganta, né? Ou até te mata.
Mas peixe é bom. Quem gosta de peixe, levanta a mão, deixa eu ver. Não joga a espinha fora para você ver só o que acontece com você. Então, o culto pode ser muito bom. O pregador pode ser muito bom. Muito bom. Mas, e aí? A ver um caboclo que está com 2 mulheres. Pensa que a gente é bobo. Anda mandando mensagem para a mulher dos outros, conversando no WhatsApp, conversas que a Bíblia reprova. Está no 3º, 4º casamento. Aí vai querer que a gente come? Não, se espinha, vai fazer mal. Você tem que decidir, entender o negócio. Viu aquela historinha que eu sempre contei para os irmãos aqui, do obreiro que vivia atrás do pastor. Todo culto pergunta para o pastor, eu tenho chamada missionária. O pastor falou, calma, tem que amadurecer. É igual um profeta mirim que tem chamado Miguel. O cara falou um monte de besteira. Entrega a revelação, uma dor de coluna. Quem é que não tem dor de coluna? Socorro. Quem é que não é de nós aqui que não está sentindo malzinho? Diz que é mirim, é profeta mirim, que precisa sentar para aprender primeiro. Eu não estou dizendo que ele não é profeta, não, só que no momento agora ele tem que sentar. Até Deus levantar ele. Não é momento assim não, levanta assim não. Aí o irmão me viu, pastor, e falou, o que foi? Eu vi, pastor, viu o quê? Eu vi 3 letras. O que é que você viu? V, P e B. O que é que você entendeu? Vai, prega e batiza. O pastor falou, calma, rapaz, vai devagar, anda um tempo, vamos amadurecer essa ideia primeiro. E teve um dia que apareceu alguém lá, falou com ele, rapaz, seu pastor está segurando o seu ministério. Pega as coisas e vaza lá no fulano de tal, tem um pastor precisando de um obreiro, se filia ele, vai para lá. E ele pegou então, deu ouvido, em vez de dar ouvido para o pastor da igreja dele, deu ouvido por de fora. Pegou as coisas e vazou. Sem carta de recomendação, sem carta de mudança. É Deus que mandou. Chegou lá e começou a trabalhar. Direita, esquerda. E não acontecia nada. E um dia o obreiro que estava com ele se filiou, você vem cá, rapaz. Você falou que foi um sonho? Foi um sonho. Mas o que você viu? Aí eu vi 3 letras, V, P e B. O que você entendeu? Vai, prega, batiza. Não, rapaz, eu estou querendo outra revelação. Vai plantar batata. Aí foi plantar batata, disse que deu batata bonita, batata doce. O cara era plantador de batata. Interpretou as 3 letras de forma diferente. Era plantador de batata. Se plantou batata, Jorge, deu aquelas batatas rosa, bonitas, rapaz. Mas, eu vou ficar por aqui mesmo plantando batata. Então você tem que entender, irmão. Tem que entender a voz do Espírito Santo. Meu amado, eu quando fui mandado para Divino, eu dirigi a pregação que eu tinha a minha opinião. Já falei para os irmãos aqui, chegando em Volta Redonda, a primeira pregação à direita, eu estava escarapado. Quando Deus quer falar, irmão, Ele não usa nem o de dentro, Ele pega o lado de fora, de outra igreja. E o irmão sabe que a igreja Deus e Amor é inimiga da Assembleia de Deus. Quem da Deus e Amor não pode crer na Assembleia de Deus. De maneira alguma. Nem visitar nos trabalhos visita. É proibido. E eu estava na oração, aí passou um Deus e Amor lá para o lado de fora. Ele passou pelo porteiro, foi à lateral, foi lá no púlpito e colocou a mão na minha cabeça. Falou, meu servo, o teu tempo aqui terminou. Estou te levando para um outro lugar. Entregou a profecia e ficou no culto? Ficou nada, foi embora. Ele só foi lá para me entregar a profecia. E realmente, as portas se fecharam em Volta Redonda e eu estou aqui no estado de Minas Gerais, debaixo de uma profecia que foi de Deus. Glória a Deus. Você pode levantar sua mão e glorificar o nome de Jesus. Tem que discernir. Ele foi muito feliz aqui nas palavras. Discernimento. Eu vou parar e vou profetizar o seu casamento. Profetizar o casamento? Que negócio é esse? Casamento tem que conversar.
Dialogar primeiro. Não tem profecia para casamento, não. Só existe 3 fontes da profecia: exortação, consolação e edificação. Só isso. É as 3 fontes da profecia. Repita comigo: exortação, consolação e edificação. Essas 3, agora para arrumar casamento. Isso aqui embaixo, aqui, o pessoal gosta de arrumar casamento com profecia. Eis que eu estou vendo a sua loura, e às vezes é uma preta. A pessoa não é isso, irmão. É mesmo? Aí, vou devagar, filho. Uma vez estava na consagração na água limpa, lá em Volta Redonda, na consagração. Aí chegou uma profetisa lá. A mulher bateu o pé no chão. Eu sou meio preocupado com isso, né? Até que eu gosto. Mas eu olho muito para quem está fazendo. A mulher chegou e foi para o lado do diácono Daniel. Daniel era bem casado com a mãe Regina. Só que o Daniel trabalhava na companhia. E a companhia, quando você chega, eles pedem você tirar a aliança. Decano, soldador, tal. Então você não pode trabalhar de aliança. E o Daniel esqueceu a aliança no armário. Aí a mulher olhou para ele, ele era bonitão. Se parecia um pouco pastor Rotecido, você é bonito, Rotecido. Por isso que a Maria Regina está casada com você. Aí ela foi para o lado dele, olha assim. Olha, foi assim. Aí foi para o lado dele. Eis que a sua noiva já está preparada. Ele levou um susto. Levou um susto. Você mandou um catequese. Você levou um susto por quê? Não, porque então eu não fiquei viúvo. Porque eu larguei minha mulher em casa, mas minha mulher está em casa, né? Sou casado. Ela ficou toda desconcertada. Só porque viu ele sem aliança. Vou até pegar a minha aqui, que essa aliança jogou para minha cara. Olha, não está aqui. Você não entendeu, irmão? Não vai atrás dessas coisinhas, não. Tem que ter discernimento de espírito. Tá? E a igreja precisa desse lado, do discernimento do espírito, para nós combatermos os espíritos contrários. Quantos entenderam essa palavra? Levanta a mão e diga glória a Jesus. Glória a Jesus. Quantos casamentos, irmãos, realmente ele falou que falidos por causa dessas coisas? Quantos casamentos? Esse que eu vejo um varão no seu ventre. Aí depois nasce uma menina. Mas Deus não vai falar com o profeta. Mas e aí, irmão? Deus trocou o sexo. Meu Deus. Que Deus trocou o sexo. Conversa fiada. E vem um varão no seu ventre. É menino. Você não viu nada. Você está emocionado. Nós temos um problema na Volta Redonda, né? Eu poderia até citar o nome do missionário, ele arrumou um problema lá na Ebenezer, com a ligação com a minha filha congrega. E ele é chamado para pregar em tudo quanto é lugar. E a família não pode nem ver a cara dele, tanta raiva, está com raiva dele algum dia. Ele chegou lá, a irmã estava grávida, e ele olhou para ela assim: pode preparar o quartinho da menina. E aí ela deu uma condição mais ou menos. Já foi, botou o bonequinho, mandou pintar o quarto, para a chegada da menina. Chegou na hora, apareceu um varãozinho. A irmã ficou revoltada. Teve que desfazer tudo, dar roupa, coisa. Vocês não estão entendendo bem o que eu estou falando aqui, irmãos? Cria uma certa revolta. A profecia não é para isso. É porque as pessoas não frequentam a EBD. Por isso que eu bato forte aqui toda semana. Venha para a EBD, irmão. Crente sem escola bíblica, ele é um analfabeto espiritual. Profecia tem fonte, irmão. É as 3 fontes que eu falei para os irmãos aí. Profecia tem fonte. Repita comigo: exortação, consolação e edificação. Exortação, quando Deus toma um profeta e fala assim: ei, conserta a tua vida que tu está em pecado. Chama-se exortação. E a pessoa que está dentro do problema, ele entende que é com ele, que é Deus que falou, e ele vai e conserta. Edificação é quando Deus fala assim: eis que estou no meio de
Agora, casamento, porta de emprego, que porta de emprego? Vai procurar um emprego. O emprego hoje está batendo na porta das pessoas, as pessoas não querem trabalhar. Antigamente não tinha emprego, hoje as pessoas estão oferecendo emprego. Mas vai que a pessoa quer trabalhar? Entendeu? Deus te abençoe, irmão. Que o Senhor nos guarde, tá? E nós estamos aprendendo nesta manhã mais uma vez com Neemias. Deus abençoe, pastor. Esta oportunidade eu te convido, irmão, irmã, por favor, venha para EBD, tá? São assuntos que nós falamos aos domingos, né? Essas oportunidades com a igreja do Senhor, tá? Eu não quero terminar muito tarde nessa manhã, pelo menos 12h30, então vamos dar sequência à nossa Santa Ceia do Senhor. Queridos, presta atenção aqui, vocês não estão vendo? Quero parabenizar o diácono, ficou bonito com vocês aí. Por isso que a Bíblia diz, irmão, por isso que a Bíblia diz que obedecer é melhor do que sacrificar. Fica até mais bonito. Sim ou não? Ah, vou perguntar à igreja, fica mais bonito, sim ou não? Sim. A ordem de essência, irmão. Ali, sentado, todo mundo junto. Aprendemos assim, irmão. Deus abençoe os irmãos. Tá? Rico e abundantemente. Glória seja dada. E também o diácono Gil, que agora é o responsável do corpo diaconal da igreja, irmãos. Tanto da parte dos diáconos, quanto da parte da diaconisa. Quando o irmão vê ele falando alguma coisinha aí, irmão, fica tranquilo que ele é o responsável, né? E se eu tiver de falar alguma coisa, eu vou falar com ele, né? Cobrar dele, ele vai falar com os irmãos. Tá bem, irmão? Então, que Deus abençoe os irmãos, devagarzinho, que vai acostumando, dentro desse parâmetro aí, tá? Os irmãos estão vendo que nós estamos pintando aí o templo, tá, irmão? Pintando o templo, onde tivemos aqui, depois da consagração, mas não deu para terminar. Próximo sábado vai terminar, tá? Então, os irmãos já sabem que o próximo sábado vai terminar, tá? Então, vamos falar no grupo novamente e os irmãos vêm aqui ajudar a terminar, porque é muita coisa, tá? Ficamos muito tempo aí choveu muito ano passado, com o oceano, graças a Deus, e é comum pretejar as paredes mesmo, mas estamos pintando o tempo, bem, amados? Glória a Jesus. Posso pode dizer amém? Amém. Domingo próximo, meus amados, estão pintando o tempo e trabalhando lá embaixo, tá bem, irmão? Se você for lá embaixo agora, nós estamos chegando no ponto da outra laje lá embaixo, tá? Glória a Deus. Tá bem, irmão? Agora o ponto da outra laje lá já. Vai lá para você ver como é que está lá. Entendeu? É dízimo e oferta, irmão. É dízimo e oferta. Infelizmente, a irmã que me criticou na última oferta que eu fiz aqui, ela não está aqui hoje. Eu ia falar na cara dela hoje. Tá, irmão? Na cara. Depois eu não falo na nada. Eu estou critico quando o pastor faz uma oferta na igreja. Mas ela passou o pé da obra essa semana lá. Tá ficando bom, falei, tá, não com o teu dinheiro. Tá ficando bom, tá, não com o teu dinheiro. E além de você criticar a oferta, você não dá. Tem pessoa que critica, tem pessoa que critica e não dá, né? Ela não critica e não dá. Entendeu bem? Ela passou de longe. Ô, pastor, partiu. Tá ficando bom, tá? Tá por dentro de mim, não tá te falando, não, com o teu dinheiro. Ah, mas eu não estou fazendo igreja para mim, irmão. Não estou pedindo nada para mim, não. Tem vergonha de pedir para mim. Entendeu? Vai para a obra de Deus, tem vergonha nada. Não, porque eu conheço Deus que eu sirvo. Você planta e Ele te dá no mesmo dia. O terreno aqui é fértil. Glória a Deus. Ah, você pode dar glória para Jesus o Nazareno? Glória a Deus. O terreno é fértil. Tá bem, irmão? Então, e Deus abençoe. Ontem eu estava lá, foi ontem. Estava lá. E eu, Deus, ó. Diga de pé, ó. Os camaradas aí é um parceiro, né? Não passa não. Eu ligo para ele, ó, pastor, que você amanhã. Para quê, pastor? Subir a areia, rapaz. Não, pastor, só me pega aqui. É claro que eu quero. Eu falei, você de bicicleta aqui. Aí estava lá eu e o Oswaldo lá, botando areia para cima. O camarada chegou, olhou assim, falou, pastor, como é que tá aí? Eu falei, tá bom. Falou, ele ali agora. Aí voltou, falou, aqui, ó. Mandei 10 sacos de cimento para ele, tá vendo? Glória a Deus, aleluia. É obra de Deus, irmão. Se você fechar um aqui, Deus vai usar outro lá. A obra não é minha, mas é de Deus. Cadê a pessoa que não coopera, não fica falando? Vai lá para você ver a obra, irmão. Vai lá para você ver a
sendo feito lá. Não é uma obrinha, não. Se fosse um tamanho desse tempo que tinha acabado. Entendeu? Deus abençoe, ó. Continue assim, então. Ele comprou até uma corda nova hoje. Ela comprou 25 metros de corda. E a corda é uma corda fininha. Aqui, ó, machuca aqui. Vamos, pastor, tem que ser uma corda mais grossa. Tá vendo? Então, amado, é a obra de Deus, irmãos. Tá? A obra de Deus. Bom? Deus abençoe o nosso diácono Monzão. Então, domingo que vem, irmãos. Aí, domingo que vem, nós temos lá um almoço que vai acontecer lá no colégio. Qual é o nome do colégio mesmo? Pedro Ventura. Pedro Ventura. Tá bem, amado? O almoço, irmão, é R$15. Né? Prato feito, R$25. E pode repetir. Tá? Mas aí é R$10 a mais. O Gil vai ter que pegar prato feito. Né, Gil? O Sidney também. Entendeu, Sidney? É repetir uma vez só. Recebe, não, Gil. Se a Deus recebe. Então, semana que vem, irmãos. Então, os que vão R$15 e R$25 prato feito. Agora, irmão, isso aqui é o trabalho do adolescente que vai acontecer ainda esse mesmo. Vai ter a vigília na roça, na casa da diaconisa. Eu estou chamando a irmã de diaconisa já. Mantelma, né? Prefeito Manhã, já estou consagrando o senhor há muito tempo, né? Tá? Glória a Jesus. Para cada Mantelma vai ter a vigília a partir das 10 horas da noite. Tá? Vai ter a fertilidade aqui, tá? Dia 30 e 31. Então, esse almoço é para poder ajudar na despesa do trabalho dos adolescentes. Eu quero pedir os irmãos, vem para a escola dominical, depois você vai parar com a sua família, né? Dá uma folga para a esposa em casa, né? E você comprando, comendo lá, você está apoiando o trabalho do adolescente. Amém. Tá? A igreja pode dizer amém, irmãos? Amém. Além de você descansar a sua companheira, você vai apoiar o trabalho. É duplo. Tá bom? Então faça isso. Semana que vem, se você conhece mais algumas pessoas, leva para lá. Fala com eles, vão lá. Parente seu e tal, não faz comida domingo não. Vão lá almoçar lá, ou manda trazer aqui e tal. Entendeu bem? Ajudar o trabalho dos adolescentes. Cada um arrumando mais um. Entendeu? Será para a glória do nome do Senhor Jesus. E teremos uma fertilidade aqui abençoada com os nossos adolescentes. Tá? Cardápio: arroz, feijão, frango, macarronada e também maionese. Tá? Será servido na escola Pedro Ventura a partir das 11 horas da manhã. Tá? Vai ter a escola, pastor? Vai ter a escola. Vamos lá. Tá? 10h30, 20 mais 11, estou liberando os irmãos para ir para lá. Mas vai ter a escola normal aqui. Não pode um trabalho atropelar o outro, não. De maneira alguma. A escola é o carro-chefe dessa igreja. Tá bom, mano? Isso, domingo que vem, permitindo Deus. Tá? A igreja pode dizer amém? Amém. Muito bem. Glória a Deus. Hoje é o último dia, irmão, para poder acertar a camisa quem adquiriu dos adolescentes. Tá? Então, hoje é o último dia para pagamento dos uniformes dos adolescentes. R$50. Tá bom? Então, os irmãos que comentaram, a camisa já sabe que hoje você tem um compromisso de acertar essa camisa para a glória do nome do Senhor Jesus. Está conosco nesta manhã mais uma vez, que já é nosso, né? O nosso diácono Osmildo, que fica de pé, e a sua digníssima esposa. A igreja quer recebê-los com amém, glorioso, diga amém. Amém. Deus abençoe, meu. Podia sentar, é uma alegria ter aqui, tá? Glória seja dada ao Senhor. Tá bom, meus amados? Meus queridos, nós vamos então ouvir o conjunto. O Elião, o Venésio estava vindo para cá, mas o carro deu problema, ele mandou a mensagem. O pastor Júlio também está com o carro, está com problema, não pôde estar presente, justificou a ausência, o carro deu problema. Tá? O irmão lá de Bom Jesus, Reinaldo, também o carro deu problema. Semana de Santa Ceia, uma batalha para ele. Ele aumenta um pouquinho mais. O carro dá problema, né? Mas se o carro der problema, beleza. O Eco não está brigado com a mulher dentro de casa. Não vou nascer porque briguei com a mulher, entendeu? Aí é pior. Né? O carro você conserta aí, você chama um mecânico. Entendeu? Então, esses irmãos comunicaram a sua ausência nesta oportunidade. Tá bem? Glória seja dada ao Senhor. Mas nós vamos ouvir o conjunto, o Leão louvando a Deus com louvor nesta oportunidade, e na sequência
nós já vamos entrar à parte da Santa Ceia do Senhor. Amém? Queremos a atenção de todos. Glória a Deus. E quando o conjunto se prepara ali, vamos ficar em pé, irmãos. Nós vamos orar para recolher as ofertas e os dízimos. Enquanto o conjunto se prepara. Da próxima vez, o discípulo vai largar preparadinho ali. Amém? Vamos orar neste momento, nesta oportunidade. Presbítero Moeli da Mata, orando pelos ofertantes desta manhã. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Amado e eterno Deus, Pai querido, neste momento, Senhor, agradecido, Senhor, por mais essa oportunidade que temos dado diante da Tua presença. Pai querido, neste momento, pedimos, Senhor, que nos abençoar nesta manhã, usando, meu Deus, pela Tua bondade e pela Tua misericórdia, que cercamos Tua mesa neste momento. Pai, abençoe por aquele que vai contribuir com o dia da oferta para a Tua obra, multiplica o celeiro, que nunca falta, é as bênçãos que te peço, no nome de Jesus. Meus amados, os diáconos estão muito bonitos no seu lugar, mas a diaconia também, moço. Vocês não estão de fora, não. A igreja pode dizer amém? Amém. Deus abençoe. Tá? É questão de organização. Dá um pouquinho de trabalho, a gente vai acertando. Tá? O fio caminhar. Glória seja dada ao Senhor. Não, mas depois da oferta. Agora você perdeu o espaço. Entendeu? Glória a Jesus. Depois da oferta. Agora você perdeu o espaço. Vamos cantar a primeira estrofe e o coro, irmãos. Primeira estrofe e o coro. Vamos ficar de pé. Glória a Jesus. Já orou? Nós vamos cantar a primeira estrofe e o coro para ofertarmos e dizimarmos. Os irmãos que estão naquela campanha, que eu falei, os irmãos já sabem. Quem está ofertando do Pix, beleza. Aquele que não ofertou, o diácono Gessé está aí, recebendo as ofertas dos irmãos. Primeira estrofe e coro. Pode assentar, meus amados. Tá? Pode assentar. O conjunto assenta por instante também. Pode assentar. Primeira estrofe e o coro do 432. Minha vida seja assim consagrada a ti, Senhor. Minha vida seja
ficar de pé nesta manhã, em reverência à palavra de Deus, e vamos ler o texto sagrado para a ceia do Senhor nesta manhã. Glória a Jesus. Tá? Abra a sua Bíblia, 1 Coríntios, carta do apóstolo Paulo, primeira carta aos Coríntios, capítulo número 11. Capítulo número 11, versículos 23, 24, 25 e o 26. Somente esses 3 versículos para a gente ganhar tempo, esta oportunidade. Tá? Glória seja dada ao Senhor. Estamos um pouco cansados, tá, amado? Estamos dias ajudando ali no templo e o vaso é de barro, né, amado? E às vezes dá um certo cansaço, mas depois que você dorme com as horas, a gente renova as forças. Tá, querido? Eu sempre gostei de ajudar nas construções do templo. Sempre gostei de ajudar. Não sou pedreiro, não sou carpinteiro, minha função é outra, sou soldador, mas sempre gostei de ajudar. Entendeu? Não gosto de trabalhar com gente preguiçosa. Detesto gente preguiçosa. Ah, ontem eu pastor, vou pedir um pedreiro florital para vir aqui. Eu falei, pede não. Conheço ele, pede. Vai me aborrecer aqui. Muito preguiçoso. Entendeu? Então, eu sou meio embalado em determinadas coisas. Às vezes eu peço desculpas aos irmãos. O meu Veleste falou uma coisa no grupo essa semana. E eu concordo com o Veleste. O timbre de voz dele, às vezes a pessoa acha que a pessoa está nervosa. Eu também sou assim. Tá? Às vezes a pessoa acha que está conversando comigo, eu estou falando, o pastor está nervoso, eu não estou não. Estou não. Tá, irmão? Estou não. Eu tenho controle do Espírito Santo. É que quando eu entrei para a escala de trabalho, eu fui escalado em Volta Redonda, uma congregação chamada Santa Rita dos Alunos. Santa Rita dos Alunos. Naquela ocasião, não tinha som, não tinha nada, a gente ia fazer ar livre no gogó. E o obreiro dirigente da congregação sempre procurava aqueles irmãos que falavam mais alto. Na congregação, quem falava mais alto era eu. Então, todo domingo, 4h30 da tarde, a gente botava para pregar. Todo domingo eu pregava. Pregava sem microfone, sem caixa de som, tinha que esgoelar. E isso aí me machucou, porque até hoje meu tipo de voz fica assim alto. Parece que eu estou lá, eu digo que faço, meu Deus, eu estou com o microfone na mão hoje. Né? E parece que eu estou lá no Santa Rita dos Alunos. A gente fica meio agressivo na hora de falar, devido a esses inícios da obra de Deus. Tá? E a gente tem que se policiar. Entendeu? A gente tem que se policiar. Mas não é que a gente está nervoso, não, é a forma. Só que eu sou um camarada meio agitado. Se eu trabalhar com preguiçoso, ontem eu cheguei aqui, peguei a enxada ali em cima ali, a Rosana estava limpando aqui, estava mato da ponta até aqui. Tá? Com meia hora não tinha mais nada, olha ali em cima lá, com meia hora não tinha mais nada lá. Olha lá, o monte de mato que eu coloquei lá. Olha lá. Com meia hora agachado aqui, fiz uma rasa ali. É meu jeito. Então, se eu pegar um caboclo preguiçoso perto de mim, meu irmão, você está lascado comigo. Não gosto, cara. Eu não gosto. Entendeu? É o jeito meu, é jeito. Eu trabalhava com meta dentro da companhia. A gente cumprir meta todo dia. Tinha dia que 9 horas da manhã eu já tinha acabado mesmo. 9 horas da manhã eu tinha pegava 6 horas da manhã, 9 horas já tinha acabado. Tá vendo? Então eu não. Tá? Obreiro muito lerdo perto de mim, eu fico preocupado. Se ficar aqui no clube dormindo perto de mim, eu chamo atenção. Aqui não é lugar de dormir, não. Dormir em casa, aqui é lugar que está ligado. Mas Jesus desce aqui nessa noite. Manda fogo do céu, repreende demônio, capeta e chucaveira, porque eu quero voltar debaixo para a sua graça para casa. A igreja pode dizer glória a Deus? Glória a Deus. Então você não se conta muito do meu jeito, não, mas é assim mesmo. Não, é desse jeito. Eu servi quartel em 1982. Saí de lá com diploma de honra ao mérito, como melhor soldado. Tá? 1982. Saí de lá com diploma de honra ao mérito. Está lá em casa de diploma. 1982. Melhor soldado do quartel. Eu tinha voz de comando, irmão. Tinha voz de comando. Digo, fui da baixa,
O tenente veio até mim e falou: pelo amor de Deus, não vai embora não, rapaz. Você tem futuro aqui dentro. Eu não tenho nada. Estava namorando, não. Tinha uma gata me esperando lá. Eu vou ficar fazendo o que aqui? De 15 dias em casa. Aí vim embora. Troquei de profissão. Se eu quisesse ficar no quartel. Já estava reformada há muito tempo. Muito antes do pastor acontecer. Aí eles passaram por ainda. Entendeu bem? Então eu servi quartel, desse jeito. Aí eu cheguei esse dia, eu vou conversar comigo: pastor, o senhor é policial. Eu falei: não, eu sou pastor. Não, o jeito do senhor é o jeito só. Entendeu? 1912 ficou para trás. Amém, amado? Glória seja dada ao nome de Jesus. Então eu sou meio elétrico dentro dessa área. Meio elétrico nessa área. Tá? A hora que o Johnny falou ontem que a tinta tinha acabado, eu já fiquei zangado com ele. Ele percebeu que eu fiquei zangado. Ele reclamou. Ele reclamou, ele percebeu que eu fiquei zangado. Porque eu vim para terminar, irmão. Eu vim para terminar. Nem me desgraça, porque até 6 horas da tarde eu tinha que terminar o negócio. Eu sou desse jeito. Não é eu? Eu sou desse jeito. Mas ele, falou: pastor, eu não comprei a tinta. Então deixa para semana que vem. Aí sábado eu quero ver os irmãos aqui, tá, irmão? Deixa eu olhar aqui no rosto do Almir, trabalhador, eu falei: Almir. Deixa eu olhar aqui no rosto do Eli. O Eli, aonde Eli vai, o Almir está atrás. É uma parceria fora de série, entendeu bem? Esses dois estão juntos, entendeu bem? Então, Silvio, você não veio por quê, Silvio? Por que você não veio? Não, você está trabalhando à tarde, de manhã, meu irmão. Não, senhor, semana que vem tem que dar suas 3 horinhas aqui, meu irmão. Tem que dar suas 3 horinhas aqui. Tem gente aqui que foi embora também, ó. Chegou outro compromisso. Aqui não fica ninguém fora, não, meu irmão. Tá? Até o Jerusalém vai vir, Jerusalém. Fala um amém aí. Amém. Aí, isso aí. 80 e poucos anos de Jerusalém. Pastor, aí vocês vão pegar leve com o velhinho, entendeu? Sábado que vem, Jerusalém. Sabe que ele pode ajudar, ele pode ajudar. Entendeu? Deus abençoe. Vamos semana que vem tem que acabar aqui de manhã. Diz o Johnny que te pegar aqui de manhã, 1 hora já acabou. Vamos ver. Acaba? Não tá bom, não deixa eu ficar nervoso não, cara. Vamos lá, queridos. Glória seja dada ao nome de Jesus. Tá bom? Deus abençoe os irmãos. Tá? 1 Coríntios capítulo 11. Versículos 23, 24, 25, 26. Quem achou, diga: eu estou na Santa Ceia. Eu estou na Santa Ceia. Porque eu recebi do Senhor, que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças a partir disso, tornai com ele. Isso é meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento do meu sangue. Fazer isso todas as vezes que o bebedes, em memória de mim. Todos. Porque todas as vezes comedes este pão e bebedes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Repetindo. Porque todas as vezes que comedes este pão e bebedes este cálice, anunciais a morte do Senhor Até que venha. A morte do Senhor. Até que venha. E ele vai voltar a qualquer momento. Quem acredita nesse dia glorioso, levanta a mão e dê glória para Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Vamos orar pelo pão, irmãos. Vamos consagrar o pão nesta oportunidade. Glória seja dada ao bendito e poderoso nome do Senhor. Pastor, volta assim. Glória a Deus. Presbítero ali. Glória a Deus. Glória a Jesus. Muito bem. Repita comigo: Senhor Jesus. Senhor Jesus, A mão dos teus servos está o pão, que após a oração simboliza o teu corpo que foi levado ao madeiro por nós. Oramos, consagramos o pão a ti, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ainda de pé, meus amados. Versículo de número 23. E havendo dado graças, o
partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Repita comigo: fazer isto em memória de mim. Eu acredito que muita gente que está aqui nesta manhã, que não tem a sua mamãe, deve ter lembrado dela hoje. Eu já lembrei da minha. Ela morreu, não ressuscitou. Só vai ressuscitar no suar da trombeta. Mas Jesus disse que ao terceiro dia ele ia ressuscitar. E ele ressuscitou e está aqui para te dar esperança na manhã deste dia. Glória seja dada ao Senhor Deus dos exércitos. Glória a Jesus. Glória seja dada ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Pode assentar, irmãos, e participe com alegria nesta manhã. O pão da vida é descido do céu, ele dá saúde, é vivo. O pão celeste mandado por Deus é Cristo Salvador. O Rei
Repita comigo assim: Senhor Jesus, a mão dos teus servos, dá o suco da uva, e após a oração, representa o teu sangue vertido no Calvário. Eu oro e abençoo, vou me alimentar em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ainda de pé, meus amados. Versículo de número 25. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança, é o novo pacto do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beber. Repita comigo: em memória de mim. Ele ressuscitou. Aleluia! Ressuscitou. Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus. Podendo sentar, meus amados, participe com alegria. Porque te cura.
temos cercado a mesa do Senhor. É sempre um privilégio. Levanta a sua mão e ore comigo, querido Deus e eterno Pai. Obrigado por esse momento ímpar que a tua igreja cercou a tua mesa. Fica conosco e que essa alegria permaneça até a volta do Senhor. Nós oramos no nome de Jesus e a igreja diga amém. Amém. Pode sentar por um minuto, meus amados. Pode sentar por um minuto. Meus queridos, às 19 horas, preste atenção aqui, meus amados. Às 19 horas, tá? Nós teremos aqui um culto hoje com a participação dos conjunto El e Leão. Conjunto El e Leão, não é adolescente não. Eu já ia falar adolescente. Né? Então o conjunto El e Leão, às 19 horas, irmãos. Eu quero pedir os varões, as varoas, os adolescentes, tá? É um apoiando o outro. 19 horas, joelho, irmão. Das 19 até 19h30. Leia a hora de oração. E na sequência, o grande culto de louvor a Deus. Amém, amado? Convida um irmão, uma irmã, um visitante, amém? E venha para cá. Às 19 horas teremos aqui o culto com a participação desse conjunto da igreja. Lembrando aos irmãos que sábado que vem o conjunto El e Leão estará cantando lá na igreja Casa da Bênção em São João do Manhuaçu. Né? É sábado. Vamos cooperar com o irmão lá, o pastor lá, que sempre coopera com a gente, pediu a nossa presença lá, sábado que vem, tá? Às 19 horas no culto lá. Então nós temos serviço para fazer aqui, o Johnny falou que vai terminar 1 hora, é mesmo? E nós vamos lá em São João, assim como nós somos lá em Espera Feliz esse dia. Vamos cooperar com o pastor Evandro lá na igreja Casa da Bênção, tá? É um pastor que firmou uma amizade muito forte com essa igreja, tá? E nós podemos contar com ele também nas nossas festividades. Então, às 19 horas estaremos aqui. Esse grande culto, louvor a Deus. Vai ter cantina hoje, não? Vai ter cantina hoje também, irmão? Tudo isso estão vendo aí. É em benefício do trabalho dos adolescentes. Vai ter aqui o pregador, o Hugo Leonardo. Também vai estar aqui o cantor, como é o nome dele? Elias Coutinho. Neemias Coutinho vai estar aqui, né? Menino novo, né? Pode cantar Corinho de Fogo, se não gosta, é o ritmo de Minas Gerais, tá bem, irmão? Então serão 2 dias aqui, vai começar na sexta, né? Na vigília lá na casa do presbítero Moeri, entendeu? Lá na roça, então a vigília lá. Então os irmãos podem parar também, entendeu? E sábado e domingo aqui no templo, louvando a Deus e bendizendo ao Senhor. Tá bom? Vamos em pé. Vamos agradecer a Deus por essa oportunidade. Tá bom? São